Será que precisa daqui? Precisa? Então tá bom. Boa tarde a todos. Esse aqui tá ligado e esse também? É sempre uma alegria vir a esta casa estudar com vocês. E hoje nós preparamos um assunto baseado em uma palestra que nós assistimos há muitos anos, aqui em Londrina, uma palestra do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que nos deixou no dia 13 de maio passado, né? Voltou para a pátria espiritual, mas a quem nós espíritas devemos muito aqui no Brasil e no mundo, né? E nessa palestra mas acho que foi por volta de 2008, faz tempo, ele colocou uma frase que chamou muito a minha atenção. Ele disse o seguinte, que o amor precisa de convivência e requer atritos. Eu achei aquela frase muito interessante, porque quando a gente pensa que o amor precisa de convivência, até aí tudo bem, né? Para a gente desenvolver o amor é necessário a convivência. Mas quando ele coloca que requer atritos, que o amor requer atritos, e atritos quando a gente sempre pensa em desavenças, né? A gente pensa em brigas, em coisas que não são muito interessantes, assim, muito boas. E aquilo me chamou a atenção e eu gravei essa frase e fiquei durante um bom tempo com essa frase na cabeça, tentando entender, porque essa frase estava ali no contexto, mas ele não explicou o que ele quis dizer com esses atritos. Passado um tempo, nós estávamos realizando uma pesquisa em diferentes ribeirões, riachos e rios da região, e tínhamos que fazer a caracterização desses ambientes, e nós estudávamos todos os ambientes, começando na nascente, depois o meio e até chegar à foz dos rios, dos ribeirões. E tínhamos que fazer a caracterização desses locais. E nessas caracterizações, uma das coisas que nós observamos foi que nas nascentes, que são locais de águas mais paradas, né, de pouca água, haviam rochas que eram maiores, ou pedras, se a gente quiser falar no sentido mais comum, que eram maiores e cheias de pontas, muito pontudas assim, né? Cheias de lados, de arestas. Enquanto que conforme a gente ia descendo o rio e ao chegarmos na foz dos rios, nós não encontrávamos mais rochas desse tipo, nós encontrávamos pedregulhos, que eram pequenos, bem polidos, assim, bem desbastados, bem polidos, parecendo que tinham sido feitos à mão. E na caracterização, então, chamou a atenção isso, porque nós, discutindo o que acontecia, né, nesses locais, nós vimos que nas regiões onde as águas são calmas, essas rochas são pontudas, né, e são grandes, enquanto que conforme a gente vai somando, as águas vão se somando, os rios vão ficando com mais água, essas rochas vão sofrendo a ação das águas e principalmente vão rolando e vão sofrendo atritos entre elas. E aí com isso a gente chega naquelas pedregulhos que são menorzinhos e mais bonitos, que a gente gosta de colher, né, de pegar e levar para casa para fazer de enfeite, colocar no jardim, mas são polidas assim, são bem lisinhas e bem bonitas. E aí isso me lembrou essa frase, o amor precisa de convivência e requer atritos. E eu falei, olha, que coisa interessante, assim somos nós, os seres humanos. Chegamos à Terra para uma nova encarnação cheios de excessos, né? Cheios de coisas para resolver, cheios de coisas para fazer numa nova encarnação.
E conforme nós vamos convivendo com as outras pessoas, conforme vamos tendo contatos com as pessoas diferentes, né? Com as pessoas que pensam de forma diferente, que têm ações diferentes, que têm ideias diferentes, que têm educação, formação diferentes, nós vamos então nos transformando, vamos nos moldando, até que chegamos então aqui cheios de excessos, e conforme vamos tendo contato com as pessoas ao longo da nossa vida, se nós soubermos aproveitar essas oportunidades, se nós soubermos aproveitar esses relacionamentos, nós vamos nos transformando, vamos tirando aquelas camadas e vamos nos transformando, até que cheguemos ao final da nossa vida de uma maneira mais como os pedregulhos, né? Somos mais polidos, mais suaves, mais harmônicos, mais tranquilos. E isso, então, os relacionamentos fazem com que nós nos transformemos. E se nós pensarmos na nossa vida e nas emoções todas que temos, sejam elas boas ou não tão boas ou ruins, né? Nós pensarmos, por exemplo, numa emoção negativa, ruim, que é a mágoa, o rancor, nós vamos ver o ressentimento, nós vamos ver que sempre está relacionado a alguém, sempre está relacionado ao outro. Assim como os nossos sentimentos, assim como as emoções positivas, né, nós vamos sempre relacionando as nossas emoções, os nossos sentimentos a outras pessoas. Se nós não tivermos ao longo da nossa vida e não nos possibilitarmos e não nos permitirmos o convívio, o relacionamento com as diferentes pessoas, né, a nossa vida se torna árida, se torna monótona, se torna sem graça. É preciso que nós tenhamos essas convivências, é preciso que nós tenhamos os relacionamentos e, acima de tudo, que aproveitemos esses relacionamentos e essas oportunidades para irmos nos transformando, nos moldando, e assim nós vamos chegar no final da nossa vida muito melhores do que quando aqui chegamos para essa encarnação. Então, passar a vida sem nos permitir nos relacionarmos com as outras pessoas, sem nos permitir termos relacionamentos próximos, é não crescer. Portanto, é não nos transformar e é também não evoluir. Então, é preciso que nós aproveitemos todos esses relacionamentos, porque senão nós vamos começar e terminar a nossa vida como aquelas pedras do início lá da formação dos rios, dos ribeirões, né, lá da nascente, cheias de pontas, cheias de excessos. Então é preciso que a gente chegue aqui como pedras grandes, pontudas, cheias de excessos, e na medida em que vamos convivendo com as pessoas que passam pela nossa vida. Algumas chegam, ficam um pouquinho e vão embora. Outras chegam e permanecem ao longo de toda a nossa vida. Outras ficam um tempo mais ou menos grande. Mas todas vão nos ajudando, nos possibilitando que nós tiremos cada vez mais essas nossas pontas, essas nossas arestas, né? E passamos então a vida eliminando esses nossos excessos. E com isso, nós vamos nos aproximando cada vez mais da nossa essência. E é isso que a gente tem que buscar, é isso que nós temos que procurar. Nós vamos ficando cada vez menores, assim como os pedregulhos, tirando as nossas arestas, tirando os nossos excessos, tirando as nossas camadas mais grosseiras. Nós vamos chegando ao nosso âmago, a nossa essência. Vamos ficando cada vez menores, pequenininhos, pequenininhos. E quando nós percebemos e assumimos que somos assim pequenininhos, nós vamos percebendo a importância dos outros, né, das outras pessoas na nossa vida.
nós vamos percebendo a importância dos relacionamentos, a importância da convivência com todos aqueles que passaram pela nossa vida. E com isso, nós vamos então percebendo também a grandeza de Deus, que possibilita que nós tenhamos, né, todos esses recursos que nos são dados durante a nossa encarnação, para que nós possamos ir tirando essas nossas arestas, tirando as nossas camadas grosseiras e conseguindo chegar à nossa essência. Deus fez cada um de nós uma essência, cada um de nós um âmago, cheio de elementos, sendo que o elemento mais puro é o amor. Esse amor que ainda a gente não consegue entender muito bem, esse amor universal, esse amor incondicional, que nós ainda não conseguimos entender, que Jesus nos falou tanto dele e que a gente ainda tem esse amor posse, esse amor necessário, esse amor que requer estar junto e que dificulta a gente entender esse amor verdadeiro que foi colocado dentro de cada um de nós por Deus, que é a mais pura essência de cada um de nós. Da mesma maneira como o brilhante, né, o diamante, que quando retirado do solo, quando retirado da rocha, é cheio de camadas toscas, de camadas feias, e conforme vão sendo retiradas essas camadas, ele vai ficando pequenininho até chegar a um diamante pequeno, às vezes pode ser um pouco maior, mas a um diamante pequeno, todo lapidado, e aí nós vamos ver o seu verdadeiro valor e o seu verdadeiro brilho. Da mesma maneira somos nós. Conforme nós vamos vivendo e aproveitando os relacionamentos, aproveitando todas aquelas pessoas que passam em nossa vida, aquelas pessoas mais difíceis, e aquelas pessoas mais fáceis com quem nós convivemos tranquilamente, mas aquelas pessoas mais difíceis são as mais importantes para nós, porque são elas que possibilitam que nós nos lapidemos mais rapidamente e melhor. Então, nós vamos chegando ao nosso âmago, vamos chegando à nossa essência e vamos aí descobrindo o nosso verdadeiro valor e o nosso verdadeiro brilho. E não existe local melhor, não existe local mais importante, mais significativo para nós realizarmos tudo isso, para nós nos lapidarmos, do que no seio e para nos reconciliarmos, né? Conforme disse Jesus, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E essa é a oportunidade que nós temos de nos reconciliarmos, porque aquelas pessoas que passam pela nossa vida e que muitas vezes são difíceis, a gente consegue se afastar, a gente consegue não precisar ter muito contato e às vezes a gente nem vê mais. Ao passo que na família nós vamos convivendo e somos, entre aspas, né, obrigados a conviver, porque fazem parte da nossa família. E com isso nós vamos nos lapidando, cada um vai se lapidando e vai tirando as suas camadas grosseiras. E aí então, dentro desse entendimento, né, daquela frase inicial do Divaldo, de que o amor precisa de convivência e requer atritos, bem depois de tudo isso, estudando esse livrinho pequenininho aqui, Jesus no Lar, que é um livro pequeno, mas é um livro imenso em conhecimento e ensinamentos, que foi ditado para Chico Xavier, né? Ou melhor, foi pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Néio Lúcio. Tem o segundo item, que é intitulado Escola das Almas, e que a gente encontra daí, por Jesus, a explicação de tudo isso. E eu vou pedir licença para vocês, então, para ler, e a gente vai comentando para ser bastante fiel ao que ele coloca.
Esse livro, eu não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece? Alguém não conhece? Esse livro é um livro que conta várias passagens de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos, né, reunidos na casa, principalmente na casa de Pedro, de Simão Pedro. E aí, então, ele conta as conversas, os diálogos de Jesus com aqueles que se encontravam lá. E nesse aqui, que é intitulado A Escola das Almas, Jesus conversa especialmente com a sogra de Pedro. E é então o seguinte: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a famosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou. Olha que interessante a colocação dela. Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa da paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Do que a sogra de Pedro está falando? Ela está falando do início da formação de uma família, né? No início da formação de um lar. Então, quando o casal começa a sua vida no lar. E aí ela coloca que no começo a tarefa, está entre flores e para depois começar a pesada colheita de espinhos, né? Então, no começo é uma promessa de paz, de compreensão, de tudo bonito, né? De uma vida de amor. E depois, então, começam a surgir pedras e dissabores, porque aí começa o relacionamento, aí começam as pessoas a se conhecerem, a gente começa a comer os sacos de sal juntos, né? E aí é que vem as dificuldades. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder. Então ela estava sofrendo, né? Provavelmente tendo alguns problemas no seu lar, na sua casa. Aí Jesus respondeu: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então notem que frase importante, quer dizer, o lar é um templo, é um local onde a sabedoria divina nos habilita justamente para esse amor universal, esse amor pela humanidade. Mas também é uma escola, né? Onde nós vamos aprendendo tudo isso. Porque o amor que nos foi dado e que está em cada um de nós, é preciso que nós aprendamos sobre ele. É preciso que nós o descobramos. Senão a gente vai continuar com esse amor materialista, com esse amor posse que nós ainda temos. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Então, Jesus, que nunca perdia a oportunidade de ensinar e sempre usava todas as coisas do dia a dia, né, para ensinar as pessoas. Então, ele pergunta para ela o que ela faz para servir as lentilhas. E ela fala, tem que cozinhá-las e depois temperá-las para servir a refeição. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Perguntou Jesus a ela novamente, né? E ela responde, de modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida,
né? Ela não vai entregar um pão cru para ser comido. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Olha que importante o que Jesus está colocando. Tudo aquilo que nos parece dificuldades, que nos parece sofrimento dentro do lar, é um recurso espiritual, que está nos educando, nos ensinando e nos ajudando a progredir, a tirar de nós, né, é o forno, é o fogo, que possibilita que tiremos de nós aquelas camadas toscas que nós precisamos para fazer com que brilhemos, para que brilhe a nossa essência. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então está aqui a resposta, né, àqueles atritos que Edivaldo colocou na palestra dele. Quando o encontro uns com os outros, né, na convivência, nós encontramos uns com os outros, e aí nós vamos conviver com aspirações e com tendências que não são as mesmas que as nossas, e vamos ver defeitos nos outros, e vamos ter que suportar esses defeitos nas outras pessoas. E com isso, então, nós vamos aprendendo a desfazer as nossas próprias imperfeições. Vamos retirando as nossas imperfeições e vamos até chegarmos ao nosso âmago, né, que brilha, que tem valor. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume e à noite desaparece. Então a vida aqui na Terra, que nos parece tão longa, né, é um nada, é um cisquinho perto da nossa eternidade, perto da infinitude. Nós não vamos, nós fomos criados por Deus, mas não vamos desaparecer. Continuamos o nosso trajeto, a nossa evolução, como espíritos imortais que somos. Então, diante da imortalidade, da nossa imortalidade, 60, 70, 80, 90, 100 anos, não é nada. É muito pouco, é muito rápido. E é isso que Jesus está se referindo. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Então, nós estamos aqui num curso ligeiro, né? Numa escola das nossas almas, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, são esses os atritos, né, necessários ao nosso burilamento. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou. Ela estava muito aflita, né? Estava tendo muitos problemas, estava com muitas dificuldades no lar. E aí ela disse: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. Quem não tem, né, no meio, na nossa família, aquelas pessoas que sofrem, que lutam, que passam por uma série de coisas e não aprendem. Continuam do mesmo jeito, continuam com as mesmas ações, continuam agindo, fazendo as coisas da mesma maneira. Quem não tem, quem não conhece, quem já não teve, né? E o Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Então, aquelas que depois de cozidas ainda permanecem endurecidas, o que ela fazia?
sem dúvida atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Claro que ela retira e joga fora, porque senão vai machucar a boca de quem for se alimentar daquelas lentilhas. E aí terminou Jesus. Ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cedem ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, aqueles que se mantêm enrijecidos, que não querem mudar, aquelas pessoas que dizem assim, né, pau que nasce torto morre torto, então eu sou assim e não vou mudar, né, e não aproveitam as oportunidades que têm para se transformarem, para se modificarem, né, vão passar um tempo indeterminado depois sofrendo as consequências da sua dureza, e isso a gente sabe, né, isso a doutrina espírita nos mostra. Por isso é preciso que aproveitemos as oportunidades que temos, que nós possamos olhar daqui para frente a todas aquelas pessoas que conosco convivem com gratidão, porque elas foram colocadas por Deus em nossa vida, tanto as difíceis como as mais fáceis, tanto os afetos quanto os desafetos, são oportunidades que nós temos de aprender, de melhorar, de crescer, de nos transformar e, acima de tudo, de evoluir. É por isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Porque se fosse para convivermos apenas com aqueles que pensam da mesma maneira que nós, daqueles que agem da mesma maneira que nós, que sentem o mesmo que nós, que são como nós ficaríamos lá na pátria espiritual. Porque lá nós ficamos junto com aqueles que vibram na mesma frequência, aqueles que são parecidos conosco. E isso dificulta a nossa evolução. Não que ela não ocorra, mas ela ocorre mais lentamente. Ao passo que quando nós temos a oportunidade de uma nova encarnação, uma encarnação que eu digo sempre, é importante que nós pensemos que foi detalhadamente, carinhosamente, cuidadosamente preparada para nós. Não é uma coisa que acontece assim ao acaso. Foi tudo muito bem preparado, muito bem pensado por aqueles que nos amam, que querem a nossa evolução, que querem o nosso melhor. E por isso nós devemos agradecer e aproveitar todas as oportunidades que temos para crescer, para evoluir, para nos transformar. Porque tudo isso foi muito bem elaborado. Nós temos o corpo que foi planejado, nós temos a vida que foi planejada, nós temos a família necessária, nós temos o trabalho necessário, tudo aquilo que é necessário para a nossa encarnação. Todos os recursos nos foram dados para que a gente possa chegar lá melhor do que quando aqui chegamos. E é preciso que aproveitemos e que antes de ficarmos reclamando, de ficarmos lá achando que a gente tinha que ter uma vida melhor, uma vida diferente, com pessoas diferentes, com pessoas melhores, né? Olhando as outras pessoas, que a grama do vizinho é sempre mais verde, achando que o vizinho é mais feliz, né? Que a vizinha é mais feliz, que aqueles que estão lá postando no Facebook sempre sorrindo, são felizes, e nós não, nós estamos ali lutando, sofrendo, passando por dificuldades. Então, é preciso que nós olhemos para a nossa vida, olhemos para aqueles que estão conosco e agradeçamos. Agradeçamos a oportunidade que estamos tendo de crescer, de nos transformar e de evoluir. E que a nossa família passe a ser cada vez mais, né, uma razão
de agradecimento, de gratidão diários, porque nela é que nós vamos conseguir toda a transformação, a retirada de todas as nossas arestas, de todas as nossas crostas, de todas as nossas partes, camadas toscas, para que possamos chegar ao nosso âmago, à nossa essência do verdadeiro amor e fazer com que apareça o nosso verdadeiro valor, o nosso verdadeiro brilho. E é isso, lembrando que, conforme nos diz Jesus, né, e o Lúcio, a nossa família, o lar, é uma escola da nossa alma, ou da alma de cada um daquela família. Que Jesus nos abençoe e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui